O tema da mensagem é o cuidado do coração. Nós lemos Atos dos Apóstolos 5, do 1 ao 11. O cuidado do coração. Se nós lemos no capítulo anterior, nós vemos que essa igreja, que era primitiva, que tinha se iniciado ali no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, já havia crescido o seu número, da primeira pregação de 3.000 homens para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Já era grande a multidão dos que haviam crido em Jesus Cristo como Filho de Deus, crido em Jesus Cristo como o Messias, o Cristo. E a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram, era uma só a mente e um só o coração. Eles estavam cheios do Espírito Santo, e Deus operava maravilhosamente através dos apóstolos. Sinais, prodígios, maravilhas aconteciam para glorificar o nome de Jesus e para comprovar que o Jesus Cristo que eles haviam matado havia ressuscitado e continuava operando poderosamente através da vida dos apóstolos. Mas o Espírito Santo não nos traz apenas poder e capacidade para nós pregarmos o Evangelho. Ele nos traz a união. E é ali que o Senhor derrama a sua bênção. É ali que o Senhor ordena a sua bênção, é ali que o Senhor derrama a sua unção, como diz o Salmo de número 133. Porque ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então era uma só a mente, e um só o coração. Outra versão diz, era uma só a alma, um só o sentimento. Eles estavam tão unidos, que no meio deles não havia mais eu, não havia mais meu, havia só nós e nosso. Eles estavam unidos a tal ponto que a oração de Jesus Cristo, de João 17, estava se cumprindo. Que eles sejam um, ó Pai, como nós somos um. E Jesus dizia, tudo que eu tenho é do meu Pai, tudo que o meu Pai tem é meu. Então, o que eles fizeram? A Bíblia não diz que os apóstolos fizeram uma pregação para que trouxessem seu dinheiro, para que vendessem suas casas, para que vendessem seus bens. Não, eles, naturalmente, por causa da ação do Espírito Santo de Deus, estavam trazendo tudo o que tinham. Estavam vendendo as suas casas, estavam vendendo os seus terrenos, estavam vendendo os seus bens, e estavam trazendo e colocando aos pés dos apóstolos. E o que cada um precisava, necessitava naquele dia, o pão nosso de cada dia era cumprido na vida de cada um, que chegava até os apóstolos e falava, eu preciso disso, e ali então eles davam a quantia. No entanto, quando nós começamos o capítulo 5, se nós lermos em outra versão, na versão de Almeida, ou a revista atualizada, ou a revista corrigida, nós vamos ver que começa assim, entretanto, mas, ele está quebrando o que estava acontecendo antes. Ele está mostrando, olha, estava acontecendo tudo isso, mas, no meio de tudo isso aconteceu algo muito, muito triste. No meio de tudo isso aconteceu algo muito, muito, muito ruim. Alguém, uma família, um marido e uma esposa, um casal, decidiram agir contra aquela ação do Espírito Santo, de unidade. Um casal decidiu mudar o que eles estavam fazendo numa só mente e num só coração. E aí, então, eles decidiram fazer algo muito ruim, se aproveitar daquela oportunidade. E aí, então, a Bíblia diz que Ananias e Safira fazem algo tão ruim que chegam a morrer. Imagina você morrer dentro da igreja. Mas se essa história está aqui na Bíblia,
é para que nos sirva de alerta. Porque quem escreveu as Escrituras foi o Espírito Santo de Deus, através de homens santos de Deus. É assim você crê? Então nós vamos ver, eu quero compartilhar com você, o que aconteceu. Para que, preste atenção, Ananias e Safira eram homens convertidos, homens crentes, um homem e uma mulher crente, homem e mulher que tinham recebido o Espírito Santo, que tinham sido batizados no Espírito Santo. Não era alguém de fora da igreja, era alguém de dentro da igreja, e que infelizmente tomaram uma atitude tão ruim, tão má, que morreram. E aí que eu chego ao tema da mensagem, o cuidado do coração. Mas antes de voltar ao texto, eu gostaria de contar a história de outro homem, que também tinha tudo para dar certo. Um homem que fora escolhido pelo Filho de Deus, mas que deu na sua vida tudo errado. Judas Iscariotes. A Bíblia diz que Jesus passou uma noite orando, 12 horas, das 6 da tarde às 6 da manhã, orando para escolher seus 12 apóstolos, e ele escolheu Judas. E a Bíblia diz que Jesus deu autoridade e poder para os seus discípulos, para os 12, irem expulsarem demônios e curar os enfermos. E a Bíblia não diz que Judas não fazia milagre. E não só isso, Jesus tinha tamanha confiança em Judas, que Judas era o tesoureiro dos 12. Preste atenção, se você tiver 12 pessoas, e se você tiver que escolher uma como tesoureiro, quem que você vai escolher? O mais confiável, ou o mais que você está meio assim, com o pé meio atrás? O mais confiável. Jesus escolheu Judas. Judas era o tesoureiro do grupo. Mas no entanto, nós vemos que por mais que Deus usasse com poder, por mais que ele conhecesse Jesus, por mais que ele visse Jesus, ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu Jesus fazer milagres extraordinários, as multidões virem até Jesus, mas em meio a tudo isso, ele vendo aquilo, as profecias se cumprindo na vida de Jesus no Antigo Testamento, tinha algo que ele gostava mais. E o que ele gostava mais, meu irmão, minha irmã, era tirar o dinheiro da bolsa. Porque o próprio apóstolo João diz, em João capítulo 13, quando Jesus é ungido por Maria em Betânia, que ele fala assim: mas por que você quebrou esse vaso de alabastro em Jesus? Vale 300 denários. 300 denários significa 10 salários mínimos, cerca de, quanto é o salário mínimo hoje? Quanto? 900, ou ainda dá para 1.000? Cerca de 10 mil reais, 9 mil reais. E ele falou assim: por que quebrou em cima de você, Jesus? Devia ser vendido e dado aos pobres. Mas ele falava isso porque ele era ladrão da bolsa, ele estava interessado em pegar aquele dinheiro para quem? Para ele. Mas preste atenção, o problema não era o dinheiro, o problema estava nele, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, a avareza. E aqui e ali então Judas, mesmo andando com Jesus, e nós vemos também em João, mesmo Jesus orando por Judas e lavando os seus pés, porque ele lavou os pés dos 12 para que eles ficassem purificados, a intercessão de Jesus, a oração de Jesus por Judas não o lavou, não o purificou, porque ele lavou e ele disse assim: todos estáis limpos, exceto um. Porque Judas continuou andando com Jesus com pecado, e ele amava o pecado mais do que Jesus. E não dá para nós brincarmos com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. O pecado foi jogado sobre o Filho de Deus, e o que aconteceu? Morreu. Porque não dá para brincar com o pecado. Uma hora o pecado vem e o salário é a morte, o resultado é a morte. Mas, meu irmão, a Bíblia também diz em João que Satanás, João 13:2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a
Jesus. Satanás colocou algo no coração de Judas. Satanás colocou algo no coração de Judas porque Judas vivia em pecado. E aquilo pôde entrar no seu coração. Olha só, ele começou roubando e passou para o pior pecado de todos, trair o Filho de Deus. Jesus vai, ai daquele que trai o Filho do homem, seria melhor que ele não tivesse nascido. E então, Judas Iscariotes, a Bíblia diz em Lucas que o próprio Satanás entrou nele para lhe combinar com os guardas de trair Jesus por uma quantia de preço. E aí então ele procurava um momento oportuno para trair Jesus. Alguém que tinha tudo para dar certo, deu tudo de errado. Por quê? Porque ele não teve cuidado com o seu coração. E nessa noite eu quero dizer para mim e para você, para nós, como igreja, como comunidade, cuidado com o seu coração. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, na versão de Almeida Corrigida e Fiel: sobretudo o que deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na Nova Versão Internacional diz: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jesus não pôde ser atingido pelos ataques dos religiosos. Jesus não pôde ser atingido pelos ataques de fora. Jesus não pôde ser morto por Herodes. Jesus não pôde ser morto quando estava na barriga da sua mãe, quando ela ficou grávida e ainda não tinha se casado. Mas Jesus pôde ser atingido quando teve um ataque de dentro da igreja, porque Satanás vai sempre destruir a igreja preferencialmente, e os irmãos em Cristo de dentro, e assim ele fez com Cristo, e assim ele conseguiu atingir Jesus. Então, como a união era tal na igreja primitiva, Satanás já havia tentado atacar a igreja primitiva de fora, através dos religiosos, dos saduceus. Eles prenderam Pedro e João, lançaram na prisão e alertaram: não preguem mais de Jesus, não falem mais de Jesus, se vocês falarem de Jesus, vocês vão ser mortos. Mas eles falaram: o que é melhor, obedecer a Deus ou aos homens? E aí eles continuaram pregando, e nada pôde fora da igreja atingir os apóstolos, ou a igreja primitiva, que impedissem que eles levassem a palavra. No entanto, Satanás procurou alguém, porque a Bíblia diz que Satanás é como um leão que anda ao derredor, em 1 Pedro 5,8, buscando alguém que possa tragar, para o que? Lançar alguma coisa no nosso coração. E aí então diz, e o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção: Satanás age dentro da igreja. Um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Não era obrigatório você vender sua propriedade e levar ali. Eles fizeram de livre escolha. Eles venderam um terreno, vamos imaginar que aquele terreno fosse de 100 mil reais, e eles levaram 50 mil para os apóstolos, e guardaram 50 mil. Só que eles estavam dizendo, levando o dinheiro, que eles estavam dando o valor inteiro, porque eles queriam viver às custas dos outros, e ainda guardar o dinheiro para eles. Não importa quanto que eles retiveram, se eles tivessem trazido 90 mil e guardado 10, eles tinham guardado para eles algum valor. E ali então Satanás encontra alguém para agir dentro da igreja primitiva, para talvez acabar com aquela unidade, com a ação do Espírito Santo, com a união, porque Satanás sabe que Deus ordena a sua bênção, derrama a sua unção quando o povo está unido, junto. Então, o segundo ponto é: Satanás enche o coração de Ananias e Safira para blasfemar contra o Espírito Santo. E aí eu quero ler com você o versículo 3. Então, perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ananias conhecia Deus. Ananias tinha o Espírito Santo, não era qualquer pessoa. Ele mentiu ao Espírito Santo. Por que ele mentiu? Porque ele deixou Satanás
encher o seu coração. E por isso que a Bíblia diz, de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as coisas da vida. Fez isso com Ananias e fez também com Safira, no versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Jesus falou que é o único pecado que não tem perdão. Eles mentiram contra o Espírito, quiseram se aproveitar daquele movimento que estava acontecendo e morreram instantaneamente. E você acha que Pedro ficou feliz? Sim ou não? Não, mas Satanás ficou, porque ele conseguiu encher o coração de Ananias e Safira com aquilo. E aí então Satanás, o terceiro ponto, Satanás consegue matar 2 discípulos, Ananias e Safira. Versículo 5, ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. No versículo 10 diz: naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Preste atenção, Satanás, ele é mentiroso. Jesus disse que ele é o pai da mentira, que nele não há verdade alguma, que ele foi mentiroso desde o princípio, e que ele veio para roubar, matar e destruir. Então preste atenção, tanto Satanás enganou Judas, quanto enganou Ananias e Safira. Falou para ele: faça isso que vocês vão conseguir algo melhor. Mas os 3, Judas, Ananias e Safira, não conseguiram usufruir daquilo que Satanás prometeu para eles. Não conseguiram aproveitar o dinheiro que eles receberam. Judas devolveu as 30 moedas para os sacerdotes, e Ananias e Safira morreram, e aquele dinheiro não usaram. Por quê? Porque Satanás, ele quer apenas usar as pessoas, porque ele é mau, ele é ruim, e uma pessoa ruim, uma pessoa má, e Satanás, que é ruim e mau em tudo que ele faz, ele vai querer apenas se aproveitar, usar, para depois jogar fora. Agora que você já fez o que eu precisava, morra. E foi o que aconteceu com essas 3 pessoas. Mas eu tenho uma boa nova para você. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4: sujeitai-vos a Deus, portanto, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O que nós precisamos ficar atentos? Uma coisa foi o que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas aquilo foi um acidente. Ele estava cansado, ele estava oprimido, ele estava ali vendo o seu mestre sendo maltratado, condenado, e ele poderia, se ele falasse que ele era de Jesus, também morrer ali. Mas depois ele se arrependeu, ele chorou amargamente, ele caiu em si. Então eu e você, nós precisamos, para vencer o inimigo, nos purificar de toda a raiz do pecado, para que Satanás não encha o nosso coração. Porque Pedro diz assim para Ananias: porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração. O que nós temos permitido que Satanás encha o nosso coração? Se nós deixarmos chegar a encher até o máximo, pode ser que não tenha volta, como não teve para Judas, Ananias e Safira. Você acha que Deus escolheu eles para morrerem e para serem traidores e para pecarem contra o Espírito Santo? Sim ou não? Você acha que Deus escolheu? Você acha que Deus predestinou eles para isso?
Não, porque nosso Deus é amor, Ele quer que todos se arrependam e não se alegra com a morte do ímpio. Mas cabia a Judas, cabia a Ananias, cabia a Safira guardar o seu coração, antes de amar o Senhor de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Nós precisamos, porque está escrito sobre todas as coisas, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. E isso tudo está escrito no versículo 11: grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Está escrito aqui, para que nós tenhamos temor. Temor é reverência, é respeito ao Senhor, e saber que com o pecado não dá para brincar, porque Jesus morreu quando recebeu o pecado, e nós não podemos brincar, porque pode ser que não tenha mais volta. Sobre todas as coisas, meu irmão, minha irmã, guarda o seu coração. No texto que diz isso, a partir do versículo 18, eu vou ler para você de Provérbios, e diz assim: a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas os caminhos dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as percas de vista, guarda-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a tua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Pode alguém colocar fogo na sua roupa sem se queimar? Pode alguém andar sobre brasas vivas sem queimar o pé? Jesus diz que o que contamina o homem é o que sai da boca, porque procede do coração, e do coração vem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, falsos testemunhos e calúnias. Jesus também diz que a palavra do Senhor é como uma semente que caiu em 4 corações. No primeiro coração vem Satanás e rouba aquela palavra, porque aquele que ouviu não entendeu. No segundo coração havia pedras, e aí então aquela palavra que não teve raiz, porque tinha pedra, ela cresceu e logo morreu aquela planta. No terceiro coração a semente vingou, só que os espinhos sufocaram aquela semente. As preocupações dessa vida, as preocupações com a riqueza sufocaram. Mas no quarto coração, que é o bom coração que Jesus fala, dá fruto de 30, 60 e 100 por 1. Por isso, quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo, e a Bíblia diz em Ezequiel 36, a partir do versículo 25, 26 e 27, que Deus nos dá um novo coração. Ele coloca o seu Espírito dentro de nós, para nós obedecermos a Ele agora de todo o coração. Por isso, você e eu, nós precisamos guardar o nosso coração, porque Jesus diz assim: olha, esse povo não me entende, porque eles me veem e não veem, eles me ouvem e não ouvem. Eles não podem entender com o seu coração e se converter, porque é no nosso coração que a gente se converte, e é no nosso coração que a gente entende a palavra de Deus, para que a gente possa andar nos caminhos do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, guarda o seu coração, toma cuidado com o seu coração, não deixe que nenhuma amargura, nenhuma falta de perdão, não deixe que as coisas dessa vida, as preocupações, que as pessoas ou que algo te aconteceu, deixa contaminar o coração, que Deus te deu novo. Ananias e Safira morreram porque Deus tinha dado um coração novo para eles, e mesmo assim eles preferiram o engano de Satanás, porque ele é o enganador e o tentador de todo mundo, que engana todas as nações. Mas Jesus disse: vigiai e orai, sede sóbrios e vigiai. E é isso que eu quero te alertar nessa noite, porque Deus quer fazer grandes coisas, mas nós temos que guardar o nosso coração. Não importa a sua idade, você pode ser o mais novo aqui ou o mais velho, o Senhor está nos chamando
para nós guardarmos o nosso coração, para andarmos em santidade, em temor, e saber que com Deus não se brinca, porque Ele é um Pai amoroso, sim, mas Ele também é um Pai justo. Ele não se alegra com a morte de ninguém, mas Ele não pode perdoar o culpado, mas Ele também não pode culpar o inocente. Em Jesus Cristo nós fomos justificados, e por isso eu quero convidar você a ficar de pé. Eu gostaria de orar com você, gostaria que você fechasse os seus olhos, e o Espírito Santo agora vai agir na sua vida, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele quer tirar toda a raiz de Satanás do nosso coração, toda a raiz que pode nos levar a ficar longe de Deus, a ponto de morrermos. Talvez a gente não morra fisicamente, mas morra espiritualmente, e nunca mais volte para os caminhos do Senhor. Blasfeme contra o Espírito Santo, nunca mais querendo as coisas de Deus, tendo experimentado as coisas de Deus e não querendo mais. Mas nessa noite, o Espírito Santo, eu te convido a fechar os olhos. O Espírito Santo quer te curar. Eu não tenho poder para te curar, eu não tenho oração suficiente para te curar, eu não tenho piedade suficiente para te curar, eu não tenho poder suficiente para te curar, mas o Espírito Santo está aqui, Jesus Cristo está aqui, e Ele quer curar o teu coração nessa noite. Ele quer te libertar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse culto é para você, esse momento é para você, é momento de você purificar o seu coração, porque o Senhor Jesus te ama muito, e Ele morreu naquela cruz para te dar um novo coração, para você ser filho. E o Filho se entrega por inteiro, o Filho se derrama, o Filho deseja estar perto do Pai, e nessa noite Ele quer agir no seu coração, meu irmão. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui, tem uma brisa suave nesse lugar, mansa e tranquila, e Ele está ministrando no seu coração. Deixe o Espírito Santo agir no seu coração. Espírito Santo de Deus, age no nosso coração como igreja, age no nosso coração individualmente, porque nós temos que tomar cuidado com os nossos corações. Nós vemos, Senhor, exemplos de homens e mulheres que foram escolhidos por Ti, que conheceram o Senhor, que experimentaram o Senhor, e que Te trocaram, ó Jesus, pelas coisas desse mundo, e que mentiram e blasfemaram contra Ti, ó Espírito Santo. E nesses dias nós não queremos brincar com o pecado. Por isso o Espírito Santo vem agir nos nossos corações. Nós queremos tirar toda a amargura, nós queremos tirar toda a tristeza, nós queremos tirar todo o ódio, todo o rancor, nós queremos tirar todo o vínculo com o mundo e todo o amor com o mundo, porque aquele que ama a Deus e que é filho de Deus não pode amar o mundo. Vem, Senhor, sobre os nossos corações. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, se derramar, porque nós precisamos que o Senhor venha nos curar, ó Pai. Venha, ó Pai, agindo através do nome do Teu Filho Jesus. Esse nome há poder, pela fé no nome de Jesus. Venha operar os nossos corações nessa noite, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo está agindo na sua vida. Tudo é possível que crê. Você não precisa sentir. Se você sentir, amém. Se você não sentir, mas é pela fé. Ele age dentro de você nessa noite para te libertar, porque você é filho amado, e a Bíblia diz: eu sou do meu amado e ele é meu. Você é de Jesus, você é marcado pelo sangue de Jesus, você é marcado pelo Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, e você não tem se valorizado como filho. Mas o Espírito Santo nessa noite não veio apontar o dedo para nós. Ele veio nos abraçar e nos dar uma chance, antes que nós cheguemos ao ponto de Judas, de Ananias e Safira. Abra o seu coração. Você precisa abrir o seu coração. O Espírito Santo está ministrando no meu coração que você precisa abrir o seu coração. Ele não vai agir se você não abrir. Você precisa se derramar. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser derramar lágrimas, derrame. Eu não sei qual que é essa angústia, o que você está passando, mas o Senhor Deus sabe, e Ele preparou esse momento, esse dia para você.
Em nome de Jesus, Satanás, eu ordeno que você, com todas as suas mentiras, seus enganos e males que tem trazido ao coração do teu povo, pegue tudo que é teu e bata em retirada agora em nome de Jesus. Sua ação acabou sobre a vida de cada filho aqui, porque eles são marcados pelo sangue de Cristo. E assim, Jesus, eu declaro que essas vidas são lavadas e remidas pelo teu sangue. O teu Espírito Santo sela, ó Deus. Ó Pai, eu creio nesta hora a cura, a libertação, a salvação, para que eles vivam a plenitude da filiação divina, para que eles vivam, ó Deus, os teus planos, ó Pai, os teus sonhos, e para que nesse ano da terra prometida eles derrubem gigantes. E esse gigante caiu nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu recebi a cura. Eu recebi a cura. Em nome de Jesus. Glória a Deus.